Olá, pessoal, eu sou Chádia Frache e começa agora mais um episódio do Bora Falar de Saúde, podcast produzido pela Sensa Manaus, e aqui abordamos temas relacionados à saúde de forma simples e objetiva, para que você saiba mais e faça a sua parte. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto super importante para a saúde coletiva, a esporotricose, que é uma doença transmitida por um fungo presente no ambiente e que tem crescido muito em diversas regiões do Brasil, inclusive em Manaus. E para explicar melhor sobre essa doença, como afeta os seres humanos e como podemos nos prevenir, recebemos a chefe do Núcleo de Controle de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos Imunopreveníveis da Vigilância Epidemiológica da Sensa, Sulamita Maria da Silva. Sulamita é gestora hospitalar formada pela Universidade de Anhanguera, tem pós-graduação em saúde pública pela Fiocruz e é servidora da Sensa desde 2006, onde atua atualmente na vigilância epidemiológica, contribuindo muito para o monitoramento e resposta a doenças que impactam a saúde da população. Sulamita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer receber você para a gente aprender mais aí sobre esporotricose. Obrigada. É um prazer estar aqui para que nós possamos ter esse momento, nessa conversa, onde a gente fala sobre a esporotricose humana, relacionado à população, que é de suma importância para a prevenção, para conhecer mais sobre a doença e trazer algumas informações e esclarecimentos que a população precise. Bom, doutora, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, acho que a primeira coisa é todos nós queremos saber o que é esporotricose. A esporotricose é um fungus, né? Uma doença transmitida por um fungus que está se alojando, está alojada no solo, está alojada agora também no animal, no gato, até pela diminuição da carga viral do gato, acaba a gente tendo essa contaminação e houve esse aumento, esse acréscimo de transmissão para a população humana. Como é que ela é transmitida, essa doença? Ela é transmitida através do solo, como falei inicialmente, através do solo, através do manuseio de plantas, através do manuseio até do animal contaminado, que muitas vezes a população não percebe que ali o gato está com ferimento, está com alguma lesão, ela não consegue perceber, tem esse contato, não tem ali a lavagem das mãos, não conhece sobre a esporotricose e não identifica. Então, acaba passando despercebido essa pequena lesão que se inicia bem pequena e ela vai deixando, e quando vamos perceber o aumento da lesão, se percebe aí a necessidade de uma intervenção. E quais são, assim, os principais sintomas da esporotricose? Inicialmente começa com uma pequena lesão. Mas uma coceira? Como é que é? Um pontinho vermelho na pele? Parece uma espinha. É um ponto, tem um pontinho preto no meio. Ela começa a eclodir, né? Faz uma lesão serosa e ela vai abrindo lesões. E ela pode fazer um segmento, né? Uma após outra, tanto nos membros inferiores quanto nos superiores. Ou seja, de onde foi o contato. Certo. Então, quais são as partes do corpo mais afetadas? Se percebe muito a contaminação nos membros inferiores, nas pernas, nos braços, nas mãos. Principalmente nas mãos pelo manuseio aí desse animal. A população vai lá, passa a mão no gato, alisa, ele está com a lesão, e aí ele não se percebe, faz o carinho no gato, tem o contato, não tem essa percepção. Também aquele manuseio de planta, podagem, recolhimento, limpeza de quintal, do terreno, sem proteção, acaba tendo essa contaminação. Se tiver perceber que tem uma lesão ali, até um ferimento, que você já tem uma arranhadura anterior, que tem uma porta de entrada, é um excelente momento para
acontecer essa Para o transmissibilidade. fungo se aproveitar dessa Exatamente. situação e se manifestar como a doença, né? Isso. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, os locais mais comuns são aqueles expostos, né? Tipo braços, pernas. Em crianças a gente percebe muito também no rosto, porque acaba pegando o gatinho, acaricia, Os leva até animaizinhos de estimação que também leva até podem o... estar contaminados dentro de casa, Exatamente. né, doutora? Não se percebe, e aí o animal tem aquela saidinha, né? Uhum. O gato tem aquela saidinha, acaba se contaminando. Ele é tão vítima quanto o ser humano, né? Ele tem essa contaminação através do solo e acaba aí ocorrendo essa transmissão aí para o ser humano. Mas o que a pessoa pode desconfiar que pode ser esporotricose? O primeiro sintoma coça, arde ou só é esse pontinho na pele? Não tem coceira, né? Não se percebe a Não coceira. arde, não se dói? percebe como se fosse um ferimento. Se você, por exemplo, sofrer uma agressão, uma mordedura, uma arranhadura por um gato contaminado, então você potencialmente vai entender que ali existe a possibilidade desse desencadeamento do fungos, né? Então, logo que um contato, uma mordedura ou uma arranhadura onde um animal tem ferimento, já podemos pensar aí em esporotricose. Então, é importante que a população entenda que ele pode realmente ali desenvolver, né? Não é que esteja, que a gente precisa comprovar, mas ele já é necessário ele procurar o atendimento já nessa questão da agressão por animal. É muito importante isso. E, doutora, é uma doença contagiosa? Passa de pessoa para pessoa, ou só do animal para pessoa, ou do solo para pessoa? Uma pessoa, por exemplo, que esteja contaminada ali dentro de casa, ela passa para outro integrante da família? Não existe na literatura nenhuma informação dessa transmissibilidade de homem para homem, né? Pessoa a pessoa. Então, nós também percebemos que não tem, a gente não percebe aí quando a gente está ali fazendo o monitoramento dos casos, a gente percebe que não ocorre essa transmissibilidade entre pessoas. Só com manipulação do solo? Exatamente. Com Geralmente o animal? é manipulação de quintal, fazendo limpeza de quintal, manipulação de materiais de construção. Pois eu ia perguntar sobre os canteiros de obra. Existe o risco, porque o fungus ele fica ali estabelecido, né? É um fungus resistente, difícil de tirá-lo, né? De matar, no caso, e ele fica ali por muito tempo. Então, existe sim essa transmissibilidade, esse risco de transmissão. Então, a gente vai trazer algumas orientações posteriores sobre como evitar essa possibilidade de transmissão. Normalmente o fungo, ele tem uma predileção para ambientes mais úmidos, né? Então, Exato. Daí a preocupação. Manaus é uma cidade com uma umidade muito grande. Isso favorece a proliferação, a disseminação dessa doença? Como é úmido, então existe aí um aumento do fungos, né? Uma resistência, e também pela questão do ambiental, acaba que a transmissibilidade entre os animais, entre os gatos, ocorre com muita facilidade também. E como a população está muito em contato com o animal, pega, né, tem o manuseio, pega o animal, põe no colo e trata muito o animal, está muito próximo, existe essa possibilidade. Mas o animal é tão vítima quanto o ser humano. Infelizmente, Entendi. Como ele tem uma resistência baixa, ele acaba contraindo esse fungos do solo. Quanto tempo leva para manifestar essa pequena lesão? Ou quando a pessoa se contamina, a primeira coisa que ela vai saber que está contaminada é por causa da lesão? Ou ela já tem o fungo antes? Geralmente leva semanas para desencadear as lesões, para iniciar as lesões. Então, eu posso estar contaminada e só daqui a 2 semanas é que vai manifestar na pele. Se percebe essa contaminação ali através de uma arranhadura, né? Ou então quando você manipula, por exemplo, o jardim, e você já tem uma porta de entrada, já tem uma lesão na pele,
você não vai ter essa percepção de quando você houve essa contaminação. Mas quando você é agredido por um gato, né, a agressão que eu falo é da mordedura ou arranhadura, então sim, ali já existe a porta de entrada e a contaminação já se dá nessa situação, né? Nesse contato, nessa mordedura ou arranhadura que teve do gato para com o homem. Quando a senhora fala em relação ao animal, ao gato, que teve uma mordedura ou uma arranhadura, essa condição de esporotricose faz o animal ficar mais violento? Não existe essa comprovação de que o animal ele Contaminado fique violento. né? Assim, o animal É uma mordedura e arranhadura acidental. o animal ele é reativo à dor, né? Certo. Quando o animal está com lesão, ele também sente dor. Uhum. Também ele vai sentir a dor, ele também está ali em situação de vulnerabilidade porque ele também está com ferimento. Então, isso é bem mais complexo no animal, porque eles sofrem mais. Porém, todo animal, quando você vai manipular, a depender de como mexer com esse animal, ele vai ter uma reação. E às vezes não é porque o gato vai arranhar ou morder porque ele está com um sintoma proliferado, como ele está com dor e ele vai agredir. Geralmente é porque a pessoa alisou o gato, mexeu no gato e o gato acabou tendo uma reação, reagiu de alguma forma. Então, não necessariamente o gato precisa estar com fungos disseminado para ele agredir o indivíduo. Toda agressão animal é certamente porque o indivíduo está mexendo ali com o animal de uma forma inadequada, né? Às vezes machuca, Sim. Às vezes chuta uma forma o animal. de defesa, né? Então, é mais por forma de defesa mesmo. E aí, a partir do momento que a pessoa se contaminou, como é que é feito esse diagnóstico? Ela vai notar que aquela lesão não sara, como que é feito o diagnóstico? Ela precisa ir a uma unidade básica de saúde? Como é que é o processo desse diagnóstico? Quando a pessoa que teve essa arranhadura, essa lesão, ela percebe que não está cicatrizando aí por alguns dias, ou até o que não teve essa agressão por animal, que a gente já vê casos de esporotricose em que não teve nenhum envolvimento com o animal. Foi em algum momento ela teve contato com o solo ou mexeu no terreno. A gente não tem assim desenhado qual foi o momento. Geralmente a gente faz a investigação para saber onde ela esteve, com quem ela teve contato e ela não percebe aí esse desenvolvimento das lesões. Então, a gente geralmente orienta em que quando sinalizar, aparecer ferimento, perceber que não está cicatrizando, procurar a unidade de saúde. Nós temos 23 unidades de saúde, referência em atendimento à esporotricose humana. Onde é que a pessoa, quando perceber essas lesões, elas devem ir? Quais são essas unidades? O ideal é que ela geralmente procure nas plataformas oficiais da secretaria, né, os endereços dessas unidades. Então, são quantas unidades que são especializadas? Nós temos 23 unidades do atendimento à esporotricose. Está dividida na região sul, na região norte, leste e oeste. Nós encontramos essas unidades através do site, né, da Censa, e nós vemos lá, tem o endereço e o local de horário e o local de atendimento, né? Então, elas estão disponíveis, é livre demanda, tá? Não tem o agendamento, ela entra no atendimento normal como outro cidadão. E, doutora, essas lesões na pele, elas começam com uma só ou são várias lesões ou a partir de uma lesão vão formando outras lesões? Como é que eu posso desconfiar, assim? Geralmente se inicia com uma lesão. Pode ter mais de uma? Sim. Pode. Onde tiver a porta de entrada, arranhadura, ali no local, pode começar a eclodir várias lesões. Não é específico uma única lesão. Em alguns casos aparece apenas uma lesão, em outros casos tem mais de uma lesão envolvida, mas quanto mais tempo demorar para iniciar
o tratamento, né, para o diagnóstico e tratamento, mais elas vão eclodir e vão sim aumentar essas lesões, elas vão aumentando com o passar do tempo. Então, a gente orienta a procura imediata em casos de lesões, quando você percebe que não está tendo ali a cicatrização normal. E aí eu acho que geralmente até a pessoa perceber que demorou para cicatrizar, já perde um grande tempo para o tratamento, né, doutora? Exato. Porque assim, conforme o tempo for passando, sem ter procurado uma ajuda médica ou iniciado algum tratamento, essa doença ela pode virar uma doença grave? Ela é uma doença grave? Sim. Ela pode virar uma doença grave, né? De uma forma disseminada e que acaba comprometendo a saúde do cidadão, sim, e é mais complexo. Mas a gente também percebe que, às vezes, a população ela demora um pouco para procurar atendimento, porque como eu não conheço, né, a esporotricose, eu não tenho ali o manejo, eu não sei como é que funciona, o que acontece? Acaba utilizando remedinhos caseiros. Vai botando andiroba, óleo de cobra, se automedica, começa a usar pomadinhas, claro, normal, porque não conhece ali a lesão. Mas o ideal é que percebeu que sofreu ali a lesão, através de um animal onde você perceba que ele tem ferimento, procurar o atendimento. Manipulou planta, não utilizou nenhum EPI e apareceu uma lesão e percebe que ali na primeira semana não está cicatrizando, pode procurar a unidade, porque nós atendemos na suspeita. Né? Então, o segredo é a suspeita. Você procura o atendimento, o médico atende, faz a avaliação ali, e ali ele vai pedir o exame, é na suspeita que a gente vai saber se é esporotricose ou não. Existe uma faixa etária, assim, uma idade que é mais propenso a desenvolver a doença ou isso não tem relação? Qualquer idade, qualquer pessoa, homem, mulher, tem o mesmo risco de pegar a doença? Não tem uma idade, não tem o sexo, só que percebemos que a maioria é mulheres, né? E ali naquela idade entre 25 a 40 anos. Mas não tem exatamente um critério, pega com tantos anos. A gente percebe também um aumento atualmente de crianças também. A gente percebe esse aumento aí, não tão grande quanto relacionado às mulheres, porque elas acabam, acho que, tendo mais o contato ali com o animal, mexe mais com planta, aquela fase em que a mulher está ali fazendo o seu jardim, então acaba que a gente percebe muito mais esse aumento em mulheres nessa faixa etária. Mas a doença não está relacionada nem faixa etária e nem a sexo, questão, né? Isso, nem ao sexo. Doutora, eu tenho uma informação aqui onde é dito que o Brasil é o único país do mundo que enfrenta uma epidemia urbana de esporotricose, com transmissão a partir do animal. Nos demais países, a doença ainda é ligada ao contato com solo, plantas e madeira. E assim, diante desse cenário, dessa informação, quais são as orientações que a senhora pode dar para a população poder se prevenir? As orientações são básicas. Principal, lavagem das mãos. É um segredo para qualquer doença. Então, você manipulou alguma coisa, lavar as mãos com sabão. Utilizar luva quando for mexer com terra, mexer com planta, fazer uso de EPI. Né? Quando você identificar que tem ali um animal com ferimento, você pode estar procurando o CCZ, né, o Centro de Zoonoses, né, de Manaus, também tem esse tratamento e é gratuito também. É necessário que se faça um agendamento, É necessário que se faça um agendamento pelo WhatsApp, né? Okay. E é bom, principalmente, procurar não fazer automedicação. Não faça automedicação. Muitas vezes uma pomadinha pode até mascarar, né, essa doença. Sim, pode mascarar, você percebe aí uma melhora, mas infelizmente ele vai ser tardio, né? Vai só tardar esse tratamento.
é necessário, de fato, que a gente identifique, faça o diagnóstico, que tem através de exame, né? Como é que é feito? É feito uma biópsia? É feita uma raspagem da lesão? É feita uma raspagem da lesão, é uma cultura, né? Que a gente encaminha para o laboratório e, através do resultado, a gente entra com o tratamento. Medicação. Na verdade, a gente entra com o tratamento, com a medicação, mesmo antes de sair o resultado, porque fungos demoram um pouco. E aí a gente faz já esse tratamento, porque os médicos estão treinados e capacitados para perceber quando tem a história do envolvimento da agressão pelo animal ou o contato do solo, e percebe se a lesão ela é muito característica, já dá para identificar essas lesões, a gente entra aí com o tratamento pós o exame. A gente não faz o tratamento antes da coleta, né, dessa coleta, para não atrapalhar o resultado do exame. Mas assim que é feita a coleta do exame, nós entramos com o tratamento e fazemos o acompanhamento. Esse paciente simplesmente ele não só pega a medicação e vai embora, não. Ele é reagendado para que se perceba a evolução, né, do resultado do tratamento, e ele é monitorado, ele é acompanhado até a cura. E esse tratamento, ele tem cura? Essa doença tem cura? Tem cura. O tratamento é feito através de uma medicação, que existe essa medicação na Secretaria Municipal de Saúde, né? Gratuito. Gratuito. E então a pessoa, se fizer o tratamento direitinho, ela vai ficar legal. É importante, eu gostaria de frisar para a população que, se você iniciou o tratamento, para manter o tratamento, retornar ao atendimento e não abandonar. Percebeu a melhora? Não pare a medicação. Quanto tempo de tratamento, doutora? A média de tratamento é de 3 a 6 meses. Aí é necessário que se tenha disciplina, né? Exatamente. Não pode abandonar o tratamento. Se o paciente fez 2 meses, disse, já sarou, não vou mais tomar. Essa doença pode voltar? Pode voltar. Pode voltar. Geralmente a gente faz o acompanhamento desse paciente, o médico atende, entra com a medicação, ele retorna o atendimento, ele vai ser acompanhado, monitorado, e o médico dá alta. Quando o médico dá a alta, né, a gente, sim, libera o paciente. Fica mais tranquilo. Mas é importante o paciente entender que quem vai dar alta dele é o médico. E agora chegou o momento do Fala Especialista, o quadro em que a gente expande nossa conversa, tirando dúvidas do nosso público. Então vamos lá, temos perguntas? Meu nome é Silvia Astrid Nunes de Souza. Eu quero fazer uma pergunta aqui interessante, que é algo que realmente pode prejudicar a saúde de uma família. Como é que eu faço para evitar de pegar doença dentro de casa, ou no quintal, ou ao redor, ou na rua? O que eu posso, o que pode me responder sobre essa situação? Olha aí, doutora, nós falamos sobre isso na conversa, né? E aí, o que ela pode fazer para se prevenir? Vamos reforçar, é importante. Na rua, não manipule os gatos, os animais de rua, né? Isso é uma orientação, importante até para a criança, né? Que a criança gosta muito de mexer com o animal. Então, orientar ali a criança para que não tenha esse contato, vá e toque nos animais, né? Evitar esse momento. Quando você vai fazer limpeza do seu quintal, use luvas. Use luvas de prevenção, de proteção. Procure usar luvas para fazer roupas faxina, adequadas, né? Procure não estar exposta, né, o pé, e evitar animais dentro o animal doméstico. A gente entende que ele é bem cuidado, né? O petzinho tá ali, ele é bem cuidado. Então são os cuidados básicos, que é a lavagem das mãos, observar se o animal que você tem em residência, se apresentar alguma lesão, perceber que ele não está muito bem, apareceu alguma lesão,
entrar em contato. Até quando a pessoa procura o atendimento, a gente orienta que procure esse atendimento. Levar seu animal ao veterinário regularmente é muito importante, né? Leve seu animal ao veterinário regularmente. Eu ia te fazer uma pergunta agora, antes da próxima, que agora é uma dúvida minha. Existe vacina para esporotricose? Ainda não. Não, né? Por que eu estou dizendo ainda não? Porque está em estudo. Olha. Está em estudo, nós estamos aí aguardando. Então, no momento ainda não temos, mas está em estudo. E quem sabe, nós temos aí brevemente aí essa vacina. Se Deus quiser, né? Bom, produção, temos mais perguntas? Meu nome é Osman Silva. Doutor, eu queria saber se as doenças podem ser tratadas com remédio caseiro, copaíba, mandiroba e outros remédios naturais? E aí, doutora? Não, de jeito nenhum. Nós não orientamos fazer esse tipo de tratamento, né, em casa, né? Fazer uso de medicações, automedicações. É muito importante que você procure a unidade, tenha o diagnóstico, né, para de fato saber se é esporotricose e entrar com o tratamento adequado, até porque é oferta gratuita. Você pode estar ali usufruindo de um tratamento correto, adequado, com acompanhamento e monitoramento, né? Então, assim, se você usar medicações em casa, usar algumas coisas, algumas pomadas, algumas coisas em lesões, vai acabar sendo tardio e aí acaba mascarar a doença, né? Mascarar a doença e acaba atrapalhando. E a tendência do fungo é cada vez mais crescer, né? Então é mais complexo. O ideal realmente é que procure o atendimento. Quando ele fala aí de andiroba, copaíba, a gente percebe que são óleos, produtos para passar na pele, e a senhora já explicou que o tratamento é via oral, através de comprimidos, né? Exato. Naquela ferida, naquela lesão, não se passa nada? Não tem orientação de manipular a lesão. Como é que a gente pode dizer para a população como que ele deve fazer com aquela ferida? Lava com água e sabão? Quais são os cuidados com essa ferida? Os cuidados com a ferida lembrar que a manipulação da ferida tem que estar com as mãos protegidas, né? Então, quanto mais você evitar manipular aquele ferimento, menos o risco dele espalhar. Então, a medicação ela é oral, como já falado, e não tem ali um tratamento, um uso ali específico, isso eu digo no atendimento básico. Tem sim alguns tratamentos, mas eles são quando estão avançados, e aí a gente entra em um outro critério, né? Quando a gente já encaminha esse paciente para um atendimento especializado, mas tem que ser com acompanhamento médico. Não fazer essa manipulação da lesão em casa. Perfeito. E aí, temos mais perguntas? Bom, eu me chamo Maxon Rebelo e a pergunta que não quer calar, né? A dúvida de todo mundo. Doutor, essa doença pode matar? E aí, doutora? Existem alguns fatores. Toda doença ela tem um risco, né? Existem alguns fatores que podem sim desencadear problemas mais graves e pode trazer complicações. Geralmente tem pessoas que são mais propensas, né? E pode trazer aí essa infeliz, né? Esse infeliz desfecho, né? Exato. Mas lembrando que a esporotricose ela tem tratamento, tem cura, o mais rápido possível. Se você procurar tratamento, acompanhar, você vai ter aí um resultado positivo, feliz, né? Como eu posso assim dizer, a cura. E geralmente o óbito com certeza está envolvido outras complicações, como por exemplo a esporotricose disseminada. Então assim é bem mais distante, mas sim, toda doença, se você não cuidar, não tratar, pode existir esse desfecho. Exato. Bom, doutora, a gente viu aqui que são muitas as dúvidas, né? Então, assim, o que a gente pode reforçar? O que seria mais importante para a gente deixar de recado para a nossa população? É importante
que a população entenda a importância de procurar o atendimento imediato, de que as unidades estão preparadas para receber essas pessoas, que a gente entra-se ali na suspeita, né? Então, procura o atendimento, está com uma lesão, procura um atendimento, nós estamos lá para recebê-los, né? E existe tratamento, existe cura. Cuidado, a prevenção é importante. É o que orienta a população, o cuidado com o animal e o cuidado na manipulação do solo e estar ali sempre acompanhando, né? Monitorando, teve um contato, apareceu uma lesão, você pode estar procurando o atendimento, a unidade de saúde para atendimento. E o médico vai realmente te acolher, te atender, e se for esporotricose, vai ter o tratamento. Se não for, que bom, um alívio. E agora a gente abre o espaço para o nosso quadro Espia Só, que sempre traz uma curiosidade sobre o tema do dia. Bora dar uma espiada? Você sabia que a esporotricose é conhecida como a doença do jardineiro? E isso porque os primeiros casos descritos no século XIX aconteciam com trabalhadores que manipulavam o solo, plantas, madeiras e espinhos, ambientes onde o fungo Esporotrix costuma viver. Mais tarde, no século XX, o fungo se tornou notório em outros cenários, inclusive os urbanos, por causa da transmissão envolvendo os gatos infectados, um fenômeno que se tornou particularmente marcante no Brasil, segundo a Fiocruz. É muito interessante ver como a doença tem essa história tão peculiar. Mas o fato é que hoje qualquer pessoa pode ter contato com o fungo, por isso é tão importante entender como a doença se apresenta e quando procurar atendimento. Bom, gente, esse episódio do Bora Falar de Saúde está terminando. Sulamita, eu agradeço demais a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. É de extrema importância que a nossa população fique esclarecida e saiba, primeiramente, o que é essa doença e como ela pode se prevenir, como ela tem que se comportar diante de uma lesão dessa, procurando atendimento médico o mais rápido possível. Então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Agradeço a todos a oportunidade de estar falando um pouco sobre a esporotricose humana e reforçar a necessidade de procurar atendimento nas unidades que estão de portas abertas, esperando o usuário para esse atendimento e esse acolhimento. Perfeito. Obrigada, então, por essa conversa super proveitosa e muito obrigada a você também que nos acompanhou. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações do Bora Falar de Saúde nas principais plataformas audiovisuais e no canal da Sensa Manaus no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.